A economista-chefe da XP Investimento, a Zeina Latif, ela disse que abrir esse precedente, se referindo a mexer no teto, é o equivalente ao sujeito que é viciado e fala, só mais um traguinho. Para ela, uma mudança no teto só pode ser feita após estabilização da dívida em relação ao produto interno bruto. Você concorda com a avaliação da Zeina Latif? O que você diria em relação a isso? Eu diria o seguinte, o Brasil é pródigo em criar regras fiscais, legislações, PECs, etc. Mas não é pródigo em cumprir as leis. Porque nós temos regras dignas da Suécia. Teto de gastos, meta de resultado primário, ainda que não ajustada pelo ciclo do PIB, né, quando está em baixa ou em alta, e limite para a dívida na Constituição, mas para estados e municípios já tem na prática limite para a dívida. Além dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, limite para gastos com pessoal em porcentagem da receita. Então, de criar regra a gente é bom, mas não é bom de cumprir. Então, a Zeina tem razão no sentido de que faz 3 anos que nós criamos o teto de gastos. Ele está na nossa Constituição, isso tem muito valor. E esse ano agora, 2020, vai ter uma diferença, né? Pela primeira vez parece que o Executivo não vai poder cobrir eu tenho os números. eventuais déficits dos outros poderes. O teto de gastos desse ano, 2019, é 1.407 bilhões. E a despesa sujeita ao teto, tem algumas que estão fora, 1.370. Tem uma folga, portanto, de cerca de 37 bilhões no teto. As pessoas não estão prestando atenção que o teto pode vir a se tornar a grande restrição daqui a 2 ou 3 anos. Isso. Mas hoje ele não é a principal restrição. Hoje o que está segurando a despesa, como foi tão falado aqui, a despesa discricionária, onde está o investimento, a ponte lá da cidade do interior do Brasil, né, que está sendo contingenciada, que não está sendo feita, ela está sendo segurada pela meta de resultado primário, que é uma meta que tem a ver com receitas menos despesas. Essa meta para esse ano é déficit de 139 bilhões. Nas projeções da IFE, a Instituição Fiscal Independente, o primário poderia ficar em 169 bilhões de déficit nesse ano. Mas aí a gente olha as discricionárias, dá para cortar 30? Dá para cortar, quer dizer, teoricamente dá para cortar. Mas claro que tem a gritaria de todas as pessoas e os programas que estão sofrendo com esses cortes. Então cortam-se os 30 e aí o governo consegue entregar os 139. Mas o teto de gastos ainda não é, como se fala em inglês, binding. Ele não está gerando a restrição ainda. Ele vai gerar daqui a 2 ou 3 anos. Eu coloco isso porque o teto está sendo discutido uma certa flexibilização, ou vamos retirar a previdência do teto, ou tirar determinados gastos. Mas é preciso ter cuidado com isso, porque o teto nem chegou ainda a fazer o serviço dele. E o próprio teto, a emenda constitucional 95, Maristela, ela prevê os chamados gatilhos, que vão ser disparados quando o teto for rompido. Então, teoricamente e hipoteticamente, se o governo quisesse descumprir o teto em 2019, ele poderia. Ele pode pegar uma montanha de restos a pagar de investimentos, executar esses restos a pagar, 35, 40 bi, estoura o teto, ano que vem não pode ter reajuste salarial, não pode fazer mais nenhum aumento, não pode ter reajuste do salário mínimo. Agora, é preciso também que o governo sinalize para onde quer ir, porque nós temos, como eu disse, um monte de regras fiscais que estão desancoradas.